como que a gente começa esse conflito? Porque é tanta coisa acontecendo no mundo, né? E a gente tá vendo todo dia tem informação falsa. Eu imagino, Farinas, o quanto você tem que peneirar para não ficar pegando informação falsa e vídeo falso, né? Porque o que mais tem hoje em dia é você saber que fonte que você vai atrás. Então eu vou nos canais que eu conheço, o seu e alguns outros, para saber realmente o que está acontecendo. Mas em que pé que a gente está na guerra? O Trump falou que ele tinha ganho a guerra, mas parece que não ganhou, né? O Trump é um mitômano recalcitrante, né? Ele vive, uma vez, no primeiro mandato dele, acho que foi o New York Times, ou o Washington Post, eu não lembro bem, fez um apanhado de quantas mentiras ele já contou. Você não pode acreditar, o Trump não é parâmetro. Tá? Agora, eu acho o seguinte, na minha opinião, e aí o Cobori coloca a visão dele, que eu acho muito importante. Eu acho que o Trump foi enganado pelo Netanyahu. Eu acho que o exército americano, as forças armadas americanas, não queriam ir para essa aventura militar. Porque você não tem como gerenciar o risco quando você bate de força com o Leviatã como o Irã. Pois é. Tá? Eu tive aqui várias vezes, Vilela, a gente conversou muito, eu sempre te falei, o Irã tem o melhor programa de mísseis do Oriente Médio. Então, assim, como militar, você olha para aquilo e fala, ó, não vai dar. É uma bronca, né? Só que é do tamanho do estado do Amazonas, cara. Você esconde armas. Olha, você para pra pensar o seguinte, Israel tá em guerra com Gaza, que é do tamanho da cidade de São Paulo, ficou quase 3 anos aqui, não conseguiu dominar o Hamas. Precisou entrar os Estados Unidos. Agora, você imagina o que é um país que é 70 vezes maior que Israel. Pois é. Então, eu não estou, gente, colocando aqui, é bom que a audiência entenda, ninguém está torcendo por um lado ou por outro. A gente está descrevendo uma situação estratégica para vocês, que para um militar isso aqui é um pesadelo. Vamos falar das características do Irã. Falam muito das montanhas, falam que ele é muito difícil de invadir por terra. Por quê? Porque aqui você tem, nessa região aqui, você tem montanha. Tá? Aqui mais ao sul você tem muito Pantanal. Então fica difícil, cara. É uma geografia que favorece bastante o defensor e ao mesmo tempo que é um clima horrível, cara. Tem lugar no Irã que faz 70 graus. Isso dito por uma pessoa que esteve lá. E locais que são neve, que é bastante neve. É um clima bastante seco. Essa é que é a verdade. E outra, é um país de 90 milhões de habitantes. Olha a reserva estratégica que você consegue tirar de um país de 90 milhões de habitantes. O Saddam, entre 80 e 81, o Saddam Hussein aqui, ele tinha o 5º maior exército do mundo. Ele ficou lutando 8 anos contra o Irã. Foi a maior guerra entre estados do século XX e não conseguiu nada. Então, assim, aí você fala, os Estados Unidos têm poder militar? Tem. Mas ele conseguiria envolver 500 mil, meio milhão de soldados para fazer uma guerra contra o Irã por sabe-se Deus quanto tempo? Porque eu vejo o pessoal falar, aquelas mesmas conversas, o Irã tá ficando sem munição. Falava a mesma coisa da Rússia. Ela continuou lutando. Aí a economia do Irã tá ruim, tá? Da Ucrânia também tá ruim, tá lutando faz 4 anos. Então a gente, assim, aquela frase, eu vou falar, eu vou devolver o microfone para vocês para não monopolizar. Mas é aquela frase, né? Começar uma guerra é que nem abrir a porta do quarto escuro. Você não sabe o que vai sair dali. E parece que tá saindo um bicho meio complicado, né, Cobori? Começar é fácil, difícil é terminar. Exatamente. Né? Mas qual que é o motivo da guerra, Cobori? Na realidade, eu sempre brinco assim que a gente não pode olhar só a cena, né? A gente tem que sair e olhar o filme todo, Exatamente. né? Na realidade, a guerra ela é inerente desde que se formaram os primeiros sistemas de poder, né? O normal é guerra. Quando não tem guerra que é estranho, né, para a história da humanidade. Na realidade, o que a gente entende hoje como ordem mundial, né, ordem internacional, a primeira ordem internacional foi formada, inclusive, não por coincidência, né, pela expansão muçulmana no século VII, né? Assim caído o Império Romano e o Império Persa durante os séculos V e VI, no século VII até o século XI, foi que se formou o que a gente conhece como ordem internacional, a primeira ordem internacional, que foi a cultura islâmica capaz de integrar rotas de comércio que unia desde o mundo arábico, o mundo asiático, passando pelo Mediterrâneo e integrando que naquela época, né, a gente não tinha se descoberto as Américas ainda, que eles se conheciam por mundo, né? Que foi, inclusive, depois, no século XI, reativar a Roda da Seda, que tinha sido criada no século II a.C. Então, a primeira ordem internacional foi formada nesse cenário, né? Que depois veio, no século XI, com o Império Seljúcida, né? Com a invasão turca, e depois, no século XIV, com o Império Otomano, e que se levou até o que a gente conhece, que se formou os primeiros estados, os sistemas interestatais europeus, né? Então, naquela época, até esse ponto da história não existia, se formou o primeiro sistema interestatal europeu, foi a riqueza que foi acumulada entre o século XI e XIV na Península Europeia,
apesar da ordem internacional fazer parte do mundo todo. E aí se iniciou uma constante e permanente guerras de conquistas dentro da Europa. Depois formou-se os estados nacionais, as economias estados-nacionais na Europa, que com o advento da Revolução Industrial, né, com a subida e a formação dos primeiros sistemas capitalistas de acumulação de riqueza, que houve essa união entre os estados e os mercados, né, para fazer novas conquistas. Então, na verdade, os mercados privados, toda essa riqueza foi acumulada nesse período, eles se uniu ao poder militar do Estado para conquistar novos territórios, né? E novos territórios, a gente vê sempre em filmes, né? Quanto mais territórios, mais súditos, mais escravos, né? E mais impostos você conseguisse cobrar daqueles territórios que você conquistou, isso ajudaria a acelerar a acumulação de riqueza nesses sistemas. Então, é por isso que a Europa depois ela se expandiu e colonizou praticamente o mundo todo, né? A África, a Ásia, inclusive a América, né? Que os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra, né? A América do Sul toda, colônia de Portugal, nós aqui, e o resto da América, colônias da Espanha, passaram a colonizar o mundo todo. Então, as guerras de conquista sempre foram digamos assim, uma certeza nesse sistema de poder que a gente vê nos últimos 500 anos, né? Isso está em todas as literaturas, quando se analisa a ascensão e queda dos impérios. E o Irã, na realidade, sempre foi uma pedra no sapato do sistema imperialista americano, né? Acho que da outra vez eu até comentei que em 2001, o ex-comandante lá da OTAN, que era um general americano, Wesley Clark, ele divulgou um plano que o Pentágono tinha acesso a um plano do Pentágono, em que eles precisavam derrubar 7 regimes em 5 anos, né? E o único que falta ainda é o Irã. Dos 7 regimes, ia do norte da África. Já foram derrubados? Do norte da África até o Oriente Médio. Então era Líbia, Sudão, Somália, na África, depois subindo Líbano, Iraque, Kuwait e o Irã. Síria e Irã. Então eles derrubaram a Síria há pouco tempo. Inclusive o cara que era um terrorista, foi terrorista da Al-Qaeda, foi terrorista do Al-Shara, ele ascendeu ao poder. No dia seguinte, os Estados Unidos tirou ele da lista de terrorista e recebeu ele na Casa Branca. Entendeu? Então, Al-Qaeda recebido na Casa Branca. Você vê a hipocrisia do sistema internacional. Então só faltava o Irã. Então, assim, quando você olha a história, não é uma surpresa. Os Estados Unidos, em algum momento, ia querer entrar nisso aí. Não era um momento estratégico, como disse o comandante Farinazo, até os especialistas militares dos Estados Unidos. Porque a liderança, eles querem trocar quando a liderança não está alinhada com os interesses deles. Sim, é isso? Só isso. Tem a ver com regime, tem a ver... Nada, as 6 monarquias, que inclusive o Irã está retaliando as bases dessas 6 monarquias, que é o CCG, né, que é o Conselho de Cooperação do Golfo, são ditaduras. Só que são aliadas deles. Né? A ditadura da Arábia Saudita é em vários aspectos, muito pior do que o Irã. Exatamente. Mas é meu aliado. Do dinheiro, né? Você pode ser ditador, desde que você seja meu aliado. Né? Então, assim, é uma guerra que já era previsível que em algum momento os Estados Unidos iam entrar nessa guerra. Mas... E por que agora? Segundo os estrategistas lá, militares dos Estados Unidos, eles acreditavam que não deveriam entrar agora e seria um erro. Só que aí... Você acha que Israel deu acelerada? Na verdade, o Netanyahu acho que fez 6 visitas, né? Lá do Donald Trump. Na verdade, estava pressionando para que ele fizesse. Netanyahu usou o charme dele em cima do Trump. O charme genocida, né? E o psicopata dele. Por que essa pressa do Netanyahu? É para se manter no poder ou tem coisas a mais? Cara, na verdade, Israel na realidade, é um estado colonizador do Oriente Médio, né? O único estado que está aqui dentro que não é de lá é Israel, né? Israel é uma colônia que foi implantada ali no pós-guerra, até com uma forma de reparação, né, do que ocorreu na Segunda Guerra Mundial com os judeus. Então eles fizeram, obviamente, quando você olha, tem vários historiadores britânicos e americanos que eles falam que existia um interesse na Europa de criar o Estado de Israel, não só pela reparação, mas porque as comunidades judaicas, isso aí inclusive comprovado com o Rothschild, que é um dos judeus mais ricos da história da humanidade, um dos judeus mais ricos era o Rothschild. Eles tinham um cruzamento de interesses que era, vamos atender o que o Estado sionista de Israel quer, que é um território para formar seu Estado, mas isso será bom para nós porque os judeus vão sair dos nossos países. Na Europa sempre teve preconceito contra os judeus, em todos os países, não foi só na Alemanha nazista. Sim. Todos os países sempre tiveram esse preconceito contra a comunidade judaica. Então, para eles também era uma solução. Se a gente criar um Estado, o pessoal vai para lá. Então,
desde que se formou essa colônia de Israel, que eles estão em guerra constante com o Oriente Médio. Né? Eles já chegaram fazendo guerra, Guerra dos 6 Dias, Guerra de Yom Kippur, que inclusive provocou o primeiro choque do petróleo. Então, Israel tem o interesse de ser a hegemonia no Oriente Médio e também, o Farinazzo deve saber bem disso, existe um componente religioso muito forte por trás disso, né? Um fanatismo de uma profecia bíblica da grande Israel, de várias coisas que também conduz eles, principalmente o pessoal da extrema-direita, né? Israel, os sionistas, eles têm isso muito forte, que eles querem chegar nesse ponto da grande Israel que vai do Nilo ao Eufrates, né? Que é formar um grande estado ali que vai pegar da metade do Egito até aqui, na metade da Síria, né? Seria mais ou menos isso aqui, né? Não, na verdade, na metade do Iraque aqui até metade do Egito, que é do Rio Nilo ao Rio Eufrates, né?